De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, os últimos anos têm sido marcados pelo aumento no número de casos de feminicídios que chegam ao Poder Judiciário. Desde 2016, quando esses crimes passaram a ser acompanhados pelo colegiado, a quantidade de processos só cresce. Segundo dados da agência CNJ de Notícias, em 2018, o aumento foi de 34% em relação a 2016, passando de 3.339 casos para 4.461. No mês da mulher, o Talentos e Negócios aborda um tema importante e traz dados alarmantes da violência doméstica. Conheça os tipos de violência, as penalidades para o agressor e como as mulheres podem recomeçar após o trauma. Eu converso hoje com a delegada de Polícia Civil, Nayara Travassos, responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Caratinga. Eu costumo dizer que Caratinga tem um índice muito elevado de violência doméstica. A Delegacia de Atendimento à Mulher já está batendo quase os 2.000 inquéritos já, né, de toda a comarca, né, não é só de Caratinga. Então nós percebemos um aumento sim. E a gente acredita que o fundamento maior dessa violência é o machismo, que é algo milenar. Então essa violência ela não começou agora. Ela sempre existiu, porém, com a criação da Lei Maria da Penha, com a divulgação da imprensa, das redes sociais, com o maior número de informação, as mulheres começaram a entender o que estavam vivendo e começaram a ter mais tranquilidade para pedir ajuda, né? Mais confiança de pedir ajuda. Temos ainda mais uma dica do quadro Em Dia com a Saúde. Algumas pessoas procuram fazer a cirurgia do nariz porque tem algum defeito estético no nariz, né? Seja um calo ósseo no dorso, uma giba óssea na região superior do nariz, seja porque a asa do nariz seja larga, a ponta baixa. São vários aspectos externos que você tem que você poderia mexer no nariz e melhorar. Tudo isso a partir de agora. Fique ligado, o Talentos e Negócios está começando. E como eu falei anteriormente, nós estamos no mês da mulher e por isso hoje vamos falar de um assunto muito sério e importante, que é a violência contra a mulher, um assunto que tem crescido a cada dia. Para falar desse tema, eu convidei a doutora Nayara Travassos, ela que é delegada de Polícia Civil e atua na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Caratinga. Doutora Nayara, obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse assunto, porque é interesse da polícia, né, divulgar as informações para que a cada dia mais mulheres sejam alcançadas. E a gente que está aí, né, acompanhando a mídia, a gente vê que a cada dia os números crescem e é um assunto que tem sido cada vez mais falado, que é a violência doméstica, a violência contra a mulher, os abusos. Isso tem acontecido por quê, doutora Nayara, na sua opinião? Esse crescimento, eu tenho uns dados que daqui a pouquinho a gente vai estar comentando, mas esse crescimento, ele acontece porque aumentou realmente a violência ou porque agora as mulheres resolveram denunciar? Bom, eu costumo dizer que Caratinga tem um índice muito elevado de violência doméstica. A Delegacia de Atendimento à Mulher já está batendo quase os 2.000 inquéritos já, né, de toda a comarca, né, não é só de Caratinga. Então nós percebemos um aumento sim. E a gente acredita que o fundamento maior dessa violência é o machismo, que é algo milenar. Então essa violência ela não começou agora. Ela sempre existiu, porém com a criação da Lei Maria da Penha, com a divulgação da imprensa, das redes sociais, com o maior número de informação, as mulheres começaram a entender o que estavam vivendo e começaram a ter mais tranquilidade para pedir ajuda, né? Mais confiança de pedir ajuda. Portanto, por isso o índice aumenta, né? Os números aumentam. Pois é, eu tenho dados aqui da agência CNJ de Notícias. Em 2018, o aumento
de casos de violência contra a mulher foi de 34% em relação a 2016. Eu tenho outros dados também, que é dados da violência contra a mulher no Brasil, da agência Patrícia Galvão, que olha só que interessante, 9 mulheres são vítimas de agressão por minuto em 2018. Foram vítimas de agressão por minuto em 2018. Isso é um número muito alto. É um número muito alto. A cada 9 minutos, uma mulher é vítima de estupro. 3 mulheres são vítimas de feminicídio por dia. A cada 2 minutos, uma mulher registra agressão por Maria da Penha. Então, esses dados são realmente alarmantes, né, doutora Nayara? Bastante. E o que a gente pode considerar agressão contra a mulher? Bom, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Muitas vezes eu atendi homens que falavam para mim assim: "Ah, doutora, mas eu não bati nela." Mas não é só agressão física, né? Nós entendemos que o ápice da violência doméstica é a agressão física, que vem aí com tapas, socos, empurrões, puxões de cabelo, né? E o ápice, digamos assim, né, é o feminicídio. Seria a violência física. Mas nós também devemos ter atenção para os demais tipos de violência, que é a violência patrimonial. Muitas mulheres têm sido vítimas desse tipo de violência, que concerne aí ao crime de dano, né? O parceiro às vezes danifica aparelho celular, eletrodomésticos ou pertences da própria vítima, ou vende pertences da vítima sem que ela autorize a venda, né? Que é algo que machuca muito também, porque nós conquistamos as nossas coisas com, né, bastante luta, dificuldade. Nós também temos a violência moral, que consiste nos 3 crimes, que são injúria, calúnia e difamação, né? Que são os xingamentos, as ofensas relativas a fatos que é imputado àquela pessoa que não são verdade, que é espalhado pelo agressor, né? Fotos, né, íntimas que são transmitidas, né? Que são a intimidade daquela pessoa que é transmitida, é considerada uma violência moral. A gente tem a violência sexual, que também vem crescendo a cada dia mais dentro das famílias, com relação às crianças também e adolescentes. É uma violência relativa à liberdade sexual da mulher, né? O agressor, ele força atos sexuais. A gente tem aí, que a gente estava comentando aqui, né? Sobre o crime de importunação sexual. Depois a gente pode falar um pouco mais aprofundado, que é um novo tipo penal que foi criado, né? Devido ao fato das mulheres estarem sendo vítimas nas ruas desse tipo de importunação. Nesse caso não costuma ser de uma pessoa próxima, né? Pode ser até de um estranho. Até de um estranho, né? E para mim a que eu considero assim a mais importante, que às vezes é imperceptível, né? A pessoa só percebe depois que ela faz um trabalho de autoconhecimento, que é a violência psicológica. Essa violência, ela é um pouco silenciosa, né? Não se percebe que está acontecendo, né? O agressor, ele vai minando a autoestima da vítima, de modo que ela fica incapacitada de seguir em frente sem ele, se sente incapaz de prosperar, de trabalhar, e pode até desenvolver doenças psiquiátricas. Nossa, é realmente um assunto muito delicado e muito sério. Mas por que as mulheres, elas agora estão criando coragem de denunciar? A gente percebe que antigamente o fator que era muito apontado, né, era a questão da dependência financeira. Então, antes as mulheres, elas não tinham essa dependência, essa independência. Né? Então, hoje nós vemos crescer, e se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos perceber que a mulher hoje é a rima de família. Então, assim, ela já não tem mais esse detalhe, né, que ela precisaria ficar por conta do problema financeiro.
Então hoje elas estão ficando cada dia mais empoderadas, estão tendo mais informações dos seus direitos, elas estão tendo mais apoio, né? Em todos os setores, na família, de amigos, da comunidade. Então nós percebemos aí que elas vão se conhecendo e percebendo que aquela situação que ela vive, ela pode sair dela e ela pode ter uma vida sem o ciclo de violência. E em que estado essas mulheres costumam chegar quando elas decidem fazer uma denúncia? Como que elas chegam até você? Muitas chegam bastante abaladas, né? A maioria já chegam num limite que já não aguenta mais aquela situação. E eu percebo assim, muitos problemas psicológicos já. Porque normalmente quando a pessoa chega a procurar, chega a denunciar, ela já está vivendo aquilo há muito tempo, né? Ela não costuma... É difícil, é uma decisão muito difícil, porque envolve um relacionamento, envolve família, muitas vezes envolve filhos. Então a gente sabe que é uma decisão que a pessoa tem que tomar com muita clareza de ideias, e ela sabe que aquilo ali vai mudar dali para frente. Então, normalmente, elas já chegam ali no ápice, no seu limite. Sim, no limite. Eu estou me recordando aqui de um caso que eu atendi recentemente, de uma mulher, assim, totalmente transtornada. Eu percebi que nem os filhos mais queriam estar na companhia dela. E essa mulher já estava sendo chamada de louca. E eu acredito, sim, que a violência doméstica pode vir a desenvolver doenças psiquiátricas, né? Então, assim, eu percebi que ela já estava assim, não sou médica, não tenho como diagnosticar, mas eu percebi assim que ela estava assim bastante abalada. Então eu lido com mulheres depressivas, eu lido com mulheres com síndrome do pânico, né, com medo de tudo. Então, assim, às vezes a única esperança delas é a gente, a polícia, né? Elas colocam esse apoio, né, para que a gente possa ali estar orientando, solicitando as medidas protetivas e tudo que o caso requer. Verdade. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque tem ainda muita coisa a se falar. O Talentos e Negócios vai para um rápido intervalo e volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje falando sobre a violência contra a mulher. Afinal de contas, estamos no mês de março, o mês da mulher, e eu estou recebendo a doutora Nayara Travassos, ela que é delegada de Polícia Civil e que atua na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Caratinga. Doutora Nayara, no bloco anterior a gente estava falando um pouquinho do que constitui, né, dos vários âmbitos que constituem a violência contra a mulher, e um deles que você comentou é a importunação sexual. Eu queria que você explicasse melhor o que significa isso. Bom, esse é um novo tipo penal, né, que foi criado diante das situações que estavam ocorrendo e que não encontravam amparo legal, não se tinha um delito específico que pudesse enquadrar, que se enquadrasse. Esse crime. Então, assim, ele é considerado crime? É um crime. O fato, assim, um exemplo que eu gosto de dar assim, para que as pessoas entendam é aquele clássico exemplo, né, da pessoa que está lá no ônibus, da mulher que está lá no ônibus e de repente o agressor, né, que está ali sentado ao lado, um desconhecido, que ele pratica uma masturbação, encosta o órgão genital naquela mulher, ou não há um contato físico, né, mas algo desse tipo, que é um constrangimento para qualquer mulher, é algo bastante assim, humilhante, né, que é uma coisa assim, que eu imagino que quem já passou é algo assim, muito sofrido, muito triste. Então a gente se enquadra nesse delito, que é uma importunação sexual. Um outro exemplo, né, são as festas, né? A gente teve aí o carnaval, de homens que querem forçar beijo, forçar abraço, que querem agarrar, passar a mão, né? Esses fatos são muito vexatórios, são coisas que as mulheres ficam muito constrangidas
e eles se enquadram nesse delito. Aqui em Caratinga nós já instauramos algumas investigações, nós já tivemos alguns fatos. Já tem casos desses? Nós já temos casos, assim que o delito foi tipificado, a gente já teve mulheres procurando ajuda, né? E é algo que também nós precisamos combater. Como que a Lei Maria da Penha ampara a mulher? A partir do momento que ela faz uma denúncia, e quais medidas protetivas que essa mulher passa a ter? Bom, aqui em Caratinga nós temos a Delegacia de Atendimento à Mulher, que funciona na mesma unidade da Delegacia Regional, no andar de baixo, num local separado, né? Nós temos uma ala lá que é só para nós, a gente tem uma equipe com 2 investigadores, uma escrivã, que a carreira dela também é de investigadora, e essa equipe, ela atua, a gente recebe, né, primeiro, a ocorrência ela pode ser feita via Polícia Militar, que pode ser acionada através do 190, durante o ato violento, durante a violência. A Polícia Militar ela deve ser acionada, porque eles vão estar indo até o local, né, tentando efetuar a prisão em flagrante do agressor e encaminhá-lo até a delegacia, onde estará o delegado de polícia, que vai ser o responsável por analisar juridicamente o fato, né, para decidir se a prisão será ratificada ou não. O outro caminho, se a mulher não consegue fazer essa denúncia através da Polícia Militar, nós temos a delegacia, né, que ela pode ir lá e registrar uma ocorrência posterior ao fato. Em ambas as situações, nós podemos pedir as medidas protetivas de urgência, que é uma medida cautelar que é requerida pela própria mulher. A polícia, a gente só auxilia nesse pedido. É feita diretamente ao Poder Judiciário e lá nós pedimos algumas restrições que só podem ser determinadas pelo juiz, né, que são restrições de liberdade, mas não totalmente, né? Os mais clássicos é o mandado de distanciamento, né, não pode se aproximar da vítima dentro de tantos metros, né, de acordo com o entendimento do juiz, né, pode ser 300, 500, 1000 metros. Depende do caso. Outro é proibição de frequentação de determinados lugares. Por exemplo, a mulher frequenta uma igreja, né, o autor pode ser proibido de frequentar aquela igreja ou escola, ou a faculdade onde ela trabalha, onde ela estuda. E quando existe filho nessa relação, como que fica? Então, aí é analisado também qual o risco que os filhos correm. Porque dependendo da situação, o pai pode ser afastado, inclusive dos filhos. Pode haver a suspensão da visita, que é uma outra medida protetiva. Né? Mas existem casos que o juiz não vai até aí. Né? Existem casos que o pai continua tendo contato com os filhos, mas através de um interlocutor, alguém que vai levar os filhos até aquele pai, né, que não seja aquela mulher. Então, cada caso é um caso. Então, são várias medidas. Se for um homem, por exemplo, que tem porte de arma, né, um policial que tem porte de arma, ele vai ser suspenso esse porte de arma dele, a arma dele vai ser recolhida. Se for um servidor público, uma servidora pública, né, do Estado, ela tem direito à transferência. São várias medidas, né, que eu não vou especificar todas, mas as mais importantes. Alimentos provisionais para os filhos pode ser requerido nessa medida. Então, nós pedimos essa medida. Se o agressor for preso em flagrante, ele será conduzido, né, para presídio, onde ele aguardará o processo. Ele terá direito à fiança. Ou então, a outra situação também é no caso de descumprimento de medida. Se descumprir a medida protetiva, aproximar da mulher e comunicar com ela através de celular ou mensagem, a gente pode requerer ao Poder Judiciário a decretação de sua prisão preventiva. Nossa, então ele pode chegar a ser preso. E aqui em Caratinga nós temos solicitado, né, vários casos de descumprimento. A gente tem conseguido êxito em prender esses autores, né, por descumprimento da medida. Agora, doutora Nayara, feminicídio, né? A gente tem visto crescer bastante os casos de feminicídio aí na mídia. Inclusive, recentemente tivemos casos
sendo divulgados. Em Caratinga, tem algum caso nesse sentido? Bom, eu vou completar 10 anos aqui em Caratinga esse ano. Graças a Deus, é um índice muito pequeno. Assim, eu me recordo de alguns casos no início da minha carreira, algumas situações, sim, mas é um índice bem pequeno. Bom, vamos falar um pouquinho da importância da denúncia. Nosso tempo está acabando e agora a gente quer encerrar, então, tentando conscientizar as mulheres, né, da importância da denúncia. Primeiramente, eu não gostaria de falar só como delegada. Eu gostaria de falar como mulher, como cristã, né, o que eu costumo dizer, né, que nós somos filhos amados de Deus. Então, que nós temos que ser amor e entender isso, que se o nosso Criador nos ama tanto, nós também temos que amar e não aceitar o desamor. Então, portanto, eu aproveito a oportunidade para enviar essa mensagem a todas as mulheres que estão passando por essa situação de violência, que elas entendam isso, que elas não foram criadas para não serem amadas, que elas são amadas sim por Deus e que Ele enviou o seu único filho para nos salvar. Então, que elas entendam isso e saiam desse ciclo de violência, peçam ajuda, porque elas merecem ser amadas, assim como o Pai Celestial nos ama. Muito bem, Nayara, obrigada pela presença, obrigada por esclarecer aí esse tema tão importante, né, para nós mulheres. Parabéns pelo seu trabalho também, Caratinga, 10 anos, né? 10 anos vai fazer em outubro. Parabéns, então, pelo seu trabalho. Muito obrigada e volte sempre aqui no programa. Eu que agradeço. O Talentos e Negócios volta já, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios e chegou a hora do quadro Em Dia com a Saúde. Olá, hoje nós estamos aqui de novo para falar sobre um assunto muito interessante que é a rinoplastia, mais comumente chamada de cirurgia do nariz. É um aspecto muito interessante porque a Fernanda pediu para nós falarmos sobre algumas dicas que a gente considere muito importante sobre a cirurgia do nariz. E uma que eu considerei bastante interessante e vou falar para vocês é que no momento que você escolhe, opta, decide por fazer uma cirurgia de nariz, muitas das vezes você acaba se envolvendo na parte, seja por uma parte funcional ou por uma parte estética. Algumas pessoas procuram fazer a cirurgia do nariz porque tem algum defeito estético no nariz, né? Seja um calo ósseo no dorso, uma giba óssea na região superior do nariz, seja porque a asa do nariz seja larga, a ponta baixa. São vários aspectos externos que você tem que você poderia mexer no nariz e melhorar. Por outro lado, nós temos uma parte interna do nariz que nós julgamos muito importante. É basicamente o fundamento de toda a nossa respiração. Nós necessitamos dessa cavidade nasal. Essa cavidade nasal ela tem função de filtrar, de umedecer e aquecer o ar que chega aos pulmões. Então ela tem um fundamento, uma função muito importante. E às vezes as pessoas não têm essa função bem definida. Por uma razão ou outra, tem um desvio de septo, uma hipertrofia de concha, nariz entupido, constantemente, às vezes, a gente aliando até uma rinite alérgica em função da obstrução que ele tem naquele nariz. Então, quando nós optamos pela rinoplastia, a avaliação principal é fazer uma avaliação funcional do nariz. Às vezes, um nariz que foi operado, ele fica bonito, mas não respira bem. Então, nós temos que fazer a rinoplastia funcional, nós temos que pensar na parte funcional. Temos que ter um nariz bonito externamente, mas nós temos que ter essa parte funcional bem definida, bem estruturada. Hoje nós temos uma ideia de que a rinoplastia
ela tem que ser funcional. É muito difícil você fazer uma rinoplastia estética pura. Normalmente nós acabamos tendo que mexer na parte funcional, na parte interna, e isso exige, seja em combinação com a parte da otorrino, ajudando a gente na parte funcional, e nós na parte estética, na parte externa. Então, essa combinação é uma combinação perfeita, porque vai oferecer para o paciente o melhor, né? Nós temos aí um WhatsApp, qualquer dúvida que vocês quiserem tirar sobre esse assunto que eu gosto muito, vocês podem ficar à vontade, é o 33 9 91 17 2007, à disposição de vocês. Um abraço, até a próxima. Bom, e antes de encerrarmos o programa de hoje, temos novidades. O Talentos e Negócios agora está disponível também no portal Sistec News. Para rever alguns dos nossos programas ou assistir em tempo real, é só acessar o portal no endereço www.sistecnews.com.br. Não deixe de dar uma passadinha no nosso portal. E a você que nos acompanha, espero que tenha curtido o programa de hoje. Aproveita e segue a gente também nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Quer sugerir um tema ou participar do programa? Mande uma mensagem para o WhatsApp que está aí no seu vídeo. A sua opinião é sempre muito bem-vinda. Você pode também rever todo o conteúdo do Talentos e Negócios no YouTube. Entra lá no canal da TV Sistec e reveja nossos programas e compartilhe à vontade. Semana que vem tem mais novidades por aqui e eu conto com você. Um grande beijo, boa semana e fique com Deus. Até lá!